Doenças autoimunes. O que significa doença autoimune? Significa uma doença onde existe um defeito da fabricação de anticorpos no nosso organismo, que se produz anticorpos contra o próprio ser humano. São autoanticorpos, são as doenças autoimunes. Eu estou aqui com a doutora Ana Luísa Caliche, reumatologista do Hospital Sírio-Libanês, doutor Pedro Torreta, neurologista do Hospital Sírio-Libanês, dois da ala jovem do Hospital Sírio-Libanês, para falar um pouquinho de doenças autoimunes. Ana Luísa, obrigado pela presença. Obrigada. Vou começar perguntando, o que é doença autoimune? Quer dizer, como é que se produz anticorpos contra o próprio ser humano? Então, os anticorpos, eles são produzidos para defender a gente contra organismos externos. Então, ele é o nosso sistema de defesa, é o nosso exército. Então, na doença autoimune, é como se você colocasse um pitbull dentro da sua casa para te proteger e esse pitbull não te reconhecesse e te atacasse. Então, para que isso não aconteça, o pitbull precisa de um treinamento. O sistema imune pode até estar treinado, mas ele falhou e ele vai te atacar. Quais são as principais doenças reumatológicas que são as doenças autoimunes? As doenças reumatológicas mais frequentes autoimunes são, a gente vê artrite reumatoide, lúpus de uma forma menos intensa, espondiloartrite, polimialgia reumática, sendo essas até mais classificadas também como autoinflamatórias, mas são as doenças mais frequentes aí que a gente vê na população. Sintomatologia mais comum? O mais comum de todos é o acometimento articular. Então, elas têm como sintomas comuns dores em articulações e geralmente não é uma única articulação, diferente de uma lesão ortopédica, que você caiu, machucou o joelho, ele vai ficar doendo. Começam dores articulares sem motivos e geralmente em vários pontos do corpo mesmo. Tratamento, mas modernamente o que se faz? O bom é que hoje em dia as doenças autoimunes é outro patamar de tratamento do que a gente tinha há alguns anos. Então, hoje em dia a gente tem remédios que se chamam imunobiológicos, que são medicamentos que são próprios anticorpos feitos por células modificadas e que eles vão agir em pontos bem específicos do sistema imune, o ponto que está com defeito aí, entre aspas. Então a gente consegue ter uma terapia muito mais dirigida para a doença que a gente está tratando e com isso bem menos efeito colateral também. Um neurologista falar sobre autoimunidade. Fala um pouco de autoimunidade no sistema nervoso, na parte neurológica. Tem diversas doenças neurológicas que são causadas pela autoimunidade. Existe a neuroimunologia, que é uma subespecialidade da neurologia que cuida especificamente dessas doenças. E entre elas, a mais comum, a mais conhecida é a esclerose múltipla, né, que é uma causa de déficit neurológico muito frequente, principalmente em pessoas mais jovens. É uma causa muito grande de incapacidade em pessoas jovens. E é uma doença que acomete em torno de 3 milhões de pessoas no mundo, então está longe de ser uma doença muito rara. Além da esclerose múltipla, tem outras doenças, como a doença do espectro da neuromielite óptica, que também é uma doença desminimizante. Nós que trabalhamos bastante com neurologia hospitalar, vemos bastante encefalites imunomediadas, que são encefalites autoimunes que levam a alterações comportamentais, distúrbios do movimento, são doenças bastante graves. E essas doenças, elas tendem a responder bem, muitas delas, quando tratadas e tratadas precocemente. Então, é um campo bastante amplo o da autoimunidade no sistema nervoso central. Diagnóstico, mais uma vez, diagnóstico precoce dessas doenças. Teremos possibilidades boas terapêuticas e de cura ou pelo menos controle sem sequelas. Isso é uma afirmativa correta? Sem dúvida. No caso, por exemplo, da esclerose múltipla, acho que tem um paralelo muito grande com a reumatologia em relação aos imunobiológicos. Na década de 90, tinham medicações de eficácia um pouco mais baixas, muito úteis, mas medicações com eficácia um pouco mais baixa. Em 2004 entra a primeira medicação com uma eficácia mais alta e o panorama da doença tem mudado bastante de lá para cá. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem 19 medicações aprovadas para o tratamento da esclerose múltipla e isso tem permitido que mesmo as pessoas que têm uma doença mais ativa, que têm uma autoimunidade que leva a mais déficit neurológico, leva a mais incapacidade, mesmo essas pessoas elas têm tido uma vida mais próxima do normal. Inclusive, tem terapias novas que estão sendo utilizadas primeiramente na terapêutica contra o câncer e já teve o primeiro caso de uso aqui no Hospital Sírio-Libanês, que é um sistema que chama CAR T-Cell,
e que você vai mudar as suas células do sistema imune e elas próprias vão fazer o tratamento. Então, em vez de você infundir um remédio, você vai modificar suas células para elas organizarem o seu sistema imunológico. Então, isso já está sendo usado no câncer, inclusive aqui no hospital, e em doenças autoimunes é uma terapêutica que vem crescendo também com bastante estudos. Doenças autoimunes são doenças complexas de diagnóstico difícil, então sempre nós generalistas ou especialistas temos que ficar atentos a esse diagnóstico, mas diagnóstico precoce, grande esperança de cura ou controle. E para encerrar, eu recebo telefonemas diariamente de alguém dizendo: Dr. Salim, eu estou com FAM positivo, fator antinúcleo positivo. Isa, me conta essa história do FAM, que as pessoas fazem o exame, têm o exame positivo e já acham que vão morrer de uma doença autoimune. Sim. Então, eu sempre falo, o FAM, ele deve ser solicitado quando pensado numa doença autoimune, quando o paciente tem algum sintoma. Se não, ele só vai gerar confusão na sua vida e vai estressar a pessoa que vai ficar sem dormir, porque se você coloca no Google, a primeira coisa já vai te dar o diagnóstico que você tem lúpus. Só que vamos lembrar que o FAM, ele é um exame complexo, até 30% da população saudável tem ele positivo, então ele não fecha nenhum diagnóstico e ele requer uma interpretação de tipo de coloração e o valor, se é alto, se é baixo. Então ele não é simplesmente um exame que a gente fala positivo ou negativo, portanto, é um exame que não deve ser pedido como check-up. É um exame que deve ser pedido quando pensado em alguma doença autoimune. Pedro Torreta, Ana Luísa Calisti, muito obrigado pelas informações e até a próxima. Mais uma turma jovem do Hospital Sírio-Libanês mostrando a competência. Obrigado.